Skills são hoje a funcionalidade mais importante para você aprender no cloud. É o que separa você ficar digitando um prompt ali no chat e ter o cloud trabalhando de verdade para você. Mas no meio de tantas skills, se você precisasse escolher uma única para você poder dominar, essa skill seria a Skill Creator. Ela é a meta skill oficial da Anthropic, a skill capaz de criar outras skills para você. Você descreve o processo que você quer automatizar com linguagem natural e o cloud gera a skill para você. Mas o que faz toda a diferença na hora de usar o Skill Creator é entender como ele funciona por dentro. Por isso, nesse vídeo eu vou abrir toda a arquitetura da Skill Creator, toda a sua anatomia, os 3 níveis de carregamento que ela tem, o campo de acionamento que funciona em 5 etapas de criação, os scripts empacotados, a estrutura de pastas que ela tem, o arquivo .md que fica nas instruções, como ele funciona, como você pode fazer para criar uma skill de forma mais eficiente para automatizar os processos no seu trabalho. E se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve aqui no canal. Aqui eu compartilho como eu utilizo o IA no meu dia a dia para estudar, trabalhar com maior inteligência e produtividade. Então agora, indo direto para o conteúdo, antes de nós irmos direto para a estrutura da Skill Creator, vale a gente entender como a própria Anthropic entende a skill dentro do seu próprio ambiente. Então, pensa aqui no cloud como se fosse um celular. Você compra um celular novo, ele vem sem os aplicativos. Então imagina o cloud como sendo o celular e os aplicativos como sendo as skills que você pode instalar no ambiente do cloud. Um celular sem aplicativo nenhum, ele já consegue fazer muita coisa, mas quando você começa a instalar os aplicativos, ele passa a fazer muito mais e de forma muito mais específica, porque cada skill vai dar conta de um processo muito particular que você tem, demandas mais específicas. Então, as skills, elas funcionam exatamente assim. O cloud e o celular, as skills como esses aplicativos. Sem uma skill instalada, o cloud ele precisa utilizar a base de conhecimento geral dele. Então, os resultados eles passam a ser menos específicos ou mais genéricos. Cada vez que você aciona ele, ele pode te entregar um resultado de uma forma diferente, sem uma consistência interna. Então, cada vez que você entra no chat, digita alguma coisa e faz um pedido para ele, mesmo explicando ou tentando explicar da mesma forma, ele tende a te entregar resultados diferentes. Mas quando você instala uma skill dentro do cloud, ele passa então a receber todo o manual de instruções do procedimento daquilo que ele precisa fazer em cada tarefa. Ele passa então a seguir regras específicas, utilizar ferramentas definidas por você e entregar um formato mais padronizado. E aqui vale a gente entender como é a estrutura interna de uma skill. Quando você entende como que é essa estrutura, como ela funciona por dentro, você também consegue criar uma skill de uma forma mais eficiente. Quando você não entende como que é a estrutura interna de uma coisa, na hora que você vai criar, você não sabe todas as funcionalidades, todo o potencial que você pode tirar da skill. Então, a ideia desse vídeo também é sobre isso, entender a estrutura interna, para na hora de você começar um processo novo, criar uma nova skill, você também conseguir fazer esse processo de uma forma mais eficiente. Então, uma skill é basicamente uma pasta que você vai ter dentro do seu cloud. Dentro dessa pasta, você vai ter alguns arquivos obrigatórios. Dentre esses arquivos obrigatórios, o principal deles é o arquivo skill.md. Esse arquivo é o que vai ter todas as instruções, o cabeçalho, todas as informações, a identificação dessa skill, que é a personalidade que ela vai assumir, todas as instruções completas, ferramentas que ela precisa utilizar, tudo dentro desse arquivo .md, skill.md, com todas as instruções e tudo escrito em linguagem natural. Mas além desse arquivo principal, a pasta da skill, ela pode ter também outros arquivos opcionais, como scripts de código que a skill ela executa toda vez que ela precisa iniciar um novo processo, arquivos de referência também que o cloud ele pode consultar toda vez que ele for acionado com aquela skill, modelos também de saídas, de formatos que você deseja encontrar, arquivos de referência que ele consulta toda vez que ele precisa, também modelos que ele usa como ponto de partida toda vez que ele vai precisar te gerar uma saída com resultado padronizado. Então, nesses modelos, você pode colocar exatamente o formato de saída que você quer receber. Então, é basicamente isso, uma pasta de arquivos com o propósito de instruir o cloud da maneira que ele deve seguir toda vez que ele for acionado. E tem um mecanismo
mecanismo dentro das skills que, quando você entende, você passa a utilizar as skills de uma outra forma. Muda também a forma que você pensa na hora de criar uma nova skill. O Cloud, ele não carrega toda a skill de uma vez só. A leitura, ela é feita de forma progressiva em 3 níveis. Então essa é uma forma muito inteligente que os engenheiros da Anthropic encontraram para trabalhar todos os seus modelos, tendo uma primeira camada apenas com os metadados, onde você pode ter várias skills instaladas e o Cloud ler somente aqueles metadados. Então é um mito aquela ideia de que ter muitas skills instaladas acaba consumindo muito seus créditos, seu contexto, porque na verdade o que o Cloud está lendo são só os metadados. Ele não lê toda a estrutura da skill de forma simultânea toda vez que você entra no chat. E um segundo nível, aí sim, apenas quando a skill é acionada, ele vai ler aquele arquivo de instruções, que é o arquivo skill.md. E depois, já trabalhando naquela skill, aí sim que ele vai ler todos os outros recursos, os arquivos de referência, os arquivos modelo, quando você criar uma skill contendo esses arquivos de referência. Skills mais robustas, elas costumam ter esses arquivos de referência. Quando você tem uma tarefa muito específica, é interessante você ter um arquivo modelo para o Cloud saber exatamente qual o formato de saída que você vai querer. Então, vindo aqui agora para um exemplo prático, porque eu tenho visto muitas pessoas com muita dificuldade na hora de começar o processo de criar uma nova skill, sem saber como fazer exatamente, como que pergunta, como que manda o pedido para IA. Então aqui, de propósito, eu deixei esse prompt mais elaborado, onde tem todas as etapas para poder criar uma nova skill. Então você vai ver que tem uma estrutura, que eu já vou entrar nessa estrutura aqui, quando você vai entrar para chamar a Skill Creator. Então a Skill Creator, ela vai estar disponível para você, uma conta Pro, lá em personalizar. Quando você vir em habilidades, você vai ver as skills que você tem já instaladas. Se você não tiver nenhuma skill instalada, você vai ver exatamente a Skill Creator com todas as suas estruturas. Então aquilo que nós falamos, você vai ver aqui que é uma pasta chamada Skill Creator, basicamente uma pasta mesmo. Dentro dessa pasta tem aqui o arquivo skill.md, um arquivo que tem as instruções, como que ela vai fazer, o que que ela vai fazer. E além desse arquivo de instruções, você tem a descrição da skill, que indica exatamente quando a skill será chamada. Como eu disse lá, você tem então metadados, que é a descrição. Essa descrição ela fica exatamente aqui. Aqui ela diz, toda vez que o usuário no chat falar quero criar uma nova skill ou create a new skill, ela será acionada. Ou toda vez que ele falar quero modificar ou quero melhorar uma skill já existente, ele também vai acionar a skill, que é os dois processos básicos que a skill vai trabalhar, para criar uma nova skill ou para melhorar uma skill já existente. Todas as vezes que você falar isso e chamar a skill e a skill que você quer trabalhar, então está aqui presente nesse metadados que em todo chat o Cloud ele vai ler. Então, para a gente continuar o processo de criar uma nova skill aqui do zero, você vai ver já esse prompt aqui inicial para começar o processo. O que você vai fazer sempre na hora de criar uma nova skill? Você vai chamar o Skill Creator. É um gatilho daqueles que está presente lá na pasta. Então aqui você já tem esse prompt inicial elaborado chamando a Skill Creator, onde eu sugiro que você comece o processo assim, já detalhe bem o prompt inicial, entre em um outro chat, que foi o que eu fiz, detalhei o contexto, a tarefa, tudo que eu queria, de forma bem objetiva e pedi para o Cloud melhorar aquele prompt para mim. Então você vai ver que tem alguns elementos aqui que são típicos da estrutura de um bom prompt. O que tem que ter num bom prompt? Primeiro, contexto. Você tem que detalhar o contexto. Qual que é a situação do trabalho que você está automatizando? Aqui nesse contexto, nós temos um processo de escritório comum. Então, quando o Cloud lê escritório, ele já vai entender qual que é o público-alvo. É um trabalho comum. O que vai ser feito? Transformar anotações brutas de reuniões, transcrições, mensagens soltas, conversas de WhatsApp, e-mails longos em uma documentação organizada e acompanhamento. Essa skill será usada para pessoas que trabalham com reuniões, alinhamentos internos, atendimento a clientes, gestão. Então aqui você já está dando um contexto maior. Rotinas administrativas. Esse é o contexto inicial do processo, como que vai ser. Aqui nesse contexto, então, você tem também qual que é a situação do gatilho inicial. Você tem que pensar qual que é o gatilho inicial. Eu recebo um documento, sempre aquele mesmo tipo de documento, ou eu recebo uma mensagem de um cliente,
O que eu recebo inicial que dá o gatilho daquela tarefa? Você tem que ter bem mapeado o início, o meio e o fim daquela tarefa. Começa pelo contexto. O contexto ele vai te dar esse plano global para o Cloud entender quando ele for começar a planejar uma nova skill para você. A segunda etapa é o detalhamento da tarefa. O que o Cloud vai precisar fazer dentro dessa estrutura, dessa nova skill que ele precisa? Então, a skill, nesse exemplo, ela vai analisar o conteúdo enviado, então ela já sabe que tem que analisar aquela informação. Transformar aquele material bruto em um resumo organizado, claro e profissional. Então, aqui na tarefa, você não só está, a gente vai fazer depois, né, detalhando cada uma das tarefas, mas nós estamos aqui especificando também o tom que ele vai dar. O tom é o filtro editorial que o Cloud vai utilizar. Não vai ser uma conversa informal, vai ser um tom profissional, organizado para profissionais de escritório. E o que ele vai fazer, então, dentro dessa organização? Vai colocar o objetivo central daquela reunião, principais assuntos discutidos, pendências, todo o detalhamento, a ata, plano de ação e um follow-up. Tudo isso aqui, você vai ver em tópicos assim, ele vai saber que precisa estar dentro do arquivo de instruções, aquele arquivo skill.md. Depois, outro elemento essencial em todo bom prompt, estabelecer o formato de saída. Então, percebe? Começamos com o contexto, que vai ditar o início, o meio e o fim, e o contexto geral ali do processo. Detalhamento da tarefa. É importante para o Cloud saber exatamente quais são as tarefas, o que ele vai precisar elaborar, analisar, realizar dentro daquela skill. Depois, mais importante, o que mais vai te economizar tempo ao criar uma skill. Não faz sentido você criar uma skill e não especificar para o Cloud qual que é o formato de saída. Vai ser uma saída no DocX? Vai ser uma saída no PDF? Vai ser uma saída aqui no chat mesmo? Qual o tipo de arquivo? Tem uma formatação específica, uma norma específica? A fonte é Times? Tem que ter um parágrafo justificado, espaçamento 1,5, tópicos ou não utilizar tópicos, tabelas, é uma figura. Qual que é o formato de saída? Nesse exemplo aqui eu estou estabelecendo, vai ser um resumo executivo, principais pontos discutidos, decisões tomadas, pendências, depois um plano de ação detalhado. Tudo dentro aqui desse formato de saída. Depois, muito importante aqui, que é uma outra norma em todos os prompts precisa ter. Tão importante quanto especificar para o Cloud o que ele precisa fazer, também é você detalhar o que ele não pode fazer, ou seja, as restrições. E aqui eu detalhei várias restrições. Então, não invente dados, restrições assim importantes no contexto onde você está trabalhando profissionalmente, onde você precisa detalhar aquilo que ele não pode fazer também. Não use linguagem informal, evite textos longos, como que é aqui a estrutura daquilo que ele não pode, ou seja, as restrições. E a entrega esperada. A entrega esperada é aquilo que você espera encontrar dentro daquilo que você começou o chat. Não necessariamente, talvez aqui de todas as regras, essa é a mais opcional, porque normalmente o Cloud ele já entende o contexto do que ele está fazendo, a Skill Creator já vai rodar todo o processo. Mas eu quis colocar aqui para você entender em outros prompts, em outros contextos, é importante você deixar claro qual que é o critério de sucesso, aquilo que você quer alcançar aqui. Note que aqui é um processo simples. Eu nem estabeleci aqui um formato de saída, mas se eu quisesse que esse formato acontecesse, por exemplo, um arquivo do Word, eu poderia colocar dentro da pasta de referência um modelo exato do tipo de documento. Então, por exemplo, se você trabalha com peças no direito, no arquivo de referências você pode ter esse material. Vou dar algum exemplo aqui, só para não ficar muito vago o que eu estou falando. Dentro aqui da própria Skill Creator, você tem uma pasta de referências. O que vai nessa pasta de referências? Exatamente o modelo que você espera encontrar. Aqui você tem a estrutura interna de uma skill. Em outras skills que eu mesmo criei, então, por exemplo, aqui eu tenho o PPTX Design. Eu tenho exatamente o formato de saída que eu tenho. Eu tenho aqui análises automatizadas, que é uma skill que eu criei. Eu tenho o formato que eu desejo encontrar em todas as
em todos os trabalhos. Aqui no roteirista, inteligência aplicada, que me ajuda a fazer aqui os roteiros do canal. Aqui nesse roteirista eu tenho o meu arquivo skill.md com todas as instruções e eu tenho também o arquivo de referência. O que é que eu coloquei dentro desse arquivo de referência? O tom, textos que eu já criei e principalmente a linguagem visual. Por isso, todas as vezes que eu crio alguma apresentação dentro aqui do canal, tem sempre uma mesma linguagem editorial. Aqui ele está descrevendo, no caso, a tipografia, o padrão de cores, a paleta de cor, qual que é o formato, qual que é a estrutura dessas apresentações. Quando eu faço em HTML, por exemplo, vai ter essa estrutura. Nada disso é eu que criei. Você, aqui nesse processo, nessa etapa aqui, você vai pedir para ele criar para você. Se você já tem um arquivo modelo no seu computador, um PDF, já com as instruções, se você tem alguma identidade visual que você quer alcançar, você tem um arquivo modelo, nessa etapa aqui você já pode anexar que você vai melhorar muito a qualidade do resultado. Para arquivos de referência, entrar com o modelo nessa etapa inicial na hora de criar uma nova skill é o melhor caminho. E aqui eu segui todo esse processo, criei todo o prompt, dei enter e ele começou. Aqui é um outro assunto que eu vou tratar em um outro vídeo. Ele estabeleceu, antes de me entregar o resultado, as premissas, porque eu deixei estabelecido isso lá na memória global, para sempre, antes dele desenvolver uma tarefa, ele me dizer quais são as premissas que ele está assumindo antes de realizar aquela tarefa. Então aqui ele está assumindo que eu vou trabalhar no cloud.ai. Quando ele fala cloud.ai, ele está assumindo que eu vou trabalhar no chat e não no Cloud Code. Então ele assumiu, e corretamente é isso mesmo, vou trabalhar aqui dentro do Cloud.ai. Aqui ele me disse também que o pedido que eu fiz não deixou nenhuma ambiguidade, que é uma outra instrução que eu dei no arquivo global. Se algum pedido que eu fizer deixar alguma ideia ambígua, ele confirme comigo antes de realizar. Ficou bem estabelecido também o público-alvo, que é uma gestão para escritório, administração, gestão, e então ele vai me gerar um arquivo com a pasta para eu salvar essa nova habilidade que nós iremos criar. Então ele começou todo o processo, iniciou, estabeleceu aqui, foi gerando todas as etapas. Tudo isso daqui é a estrutura já da skill que ele está criando. Todo o processo detalhado e no final ele vai gerar, e vai gerar para você também, um arquivo como esse, onde você pode clicar em salvar. Então agora, quando eu voltar lá na pasta de habilidades e atualizar aqui a página, já deve aparecer aqui para mim esse organizador de reuniões, que foi a skill que ele criou. Então aqui, quando eu clicar nessa skill que nós acabamos de criar, vai ver a descrição que o próprio Cloud criou. Eu posso depois pedir para ele mudar essa descrição, eu posso fazer alguma alteração, deixar ela mais restritiva, para ela ser chamada somente numa ocasião muito específica. E assim eu aprendo a trabalhar com Cloud. Eu posso deixar gatilhos de chamamento daquela skill muito específicos, para não correr o risco de eu chamar aquela skill em uma situação que não precisa. Então isso é muito interessante, você trabalhar dessa forma, ter essa lógica, né? Não deixar também algo muito generalista aqui nessa descrição, gatilhos muito generalistas, né? E ele criou então a skill. E você vai ver que é basicamente um arquivo de instruções, linguagem natural, e essa é uma skill simples. Você não vai ver aqui como aquela do roteirista que eu mostrei anteriormente, ela não tem nenhum arquivo de referência. Se você quiser acrescentar um arquivo de referência, você pode fazer uma correção nessa skill. Como que você corrige a skill? Vindo aqui nos 3 pontos, clicando em editar com Cloud. Quando você clicar em editar com Cloud, ele vai te levar para um novo chat, onde você pode iniciar um processo de verificação do que está acontecendo. Mas antes de você fazer isso, você vai para aquela etapa 5 que eu comentei no começo do vídeo. Você faz alguns testes primeiro. Começa um processo do zero com essa skill, vê como que vai sair o resultado. Se sair alguma coisa fora do esperado, você volta aqui, editar com Cloud e pede para o Cloud fazer uma mudança exatamente naquele contexto. O que eu sugiro? Abre um novo chat, faz alguns testes com a skill, deu errado, volta lá no mesmo chat que você criou aquela skill, porque aqui você já tem o contexto de qual foi o prompt inicial, qual foi as premissas que o Cloud assumiu, e você pode começar o processo já otimizando mais.
não vai ficar 100% já no primeiro dia. Você vai usando e ao longo do tempo você vai tendo novas ideias de como melhorar aquela skill. Agora, para a maioria das pessoas, criar uma skill com essa lógica já funciona. Você vem diretamente aqui com a Skill Creator e você já consegue ter clareza do processo que você quer automatizar. Então não tem segredo, assim, a ideia é você ter um conhecimento básico da linha de prompt para você começar o processo de instrução, onde o Claude vai entender exatamente o contexto do início, do meio e do fim, a tarefa que ele vai realizar, as restrições, aquilo que ele não pode fazer, um formato de saída que você quer detalhado. Você pode colocar esse formato de saída lá naquela pasta de referências para estabelecer exatamente o que você quer receber, o formato de saída que você quer receber. Para mim, que trabalho com documentos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, que tem formatações muito específicas, normas ABNT, documentos nesse formato, é muito importante você ter um arquivo de referência com um documento, com um relatório no formato que você quer. E é assim que eu trabalho. No seu caso, você pode imaginar alguma situação parecida. Mas esse processo de criar, se para você ainda ficar confuso, eu tenho uma skill que eu desenvolvi, que eu posso deixar aqui na descrição também, chamada Skill Planner. Essa skill, ela desenvolve o processo junto com você. Então, se o processo que você viu aqui te pareceu muito denso, muito complicado, muita coisa que você tem que decorar para poder criar uma nova skill, você pode chamar a Skill Planner, que é uma skill que eu criei, que ela vai pegar você pela mão, fazendo perguntas de cada etapa daquilo que você precisa. Então a Skill Planner vai te ajudar nessas etapas a criar uma nova skill. Ela vai fazer uma série de perguntas, depois dessas perguntas ela vai gerar para você um fluxograma, para você ter um mapa do que ela vai realizar no Cloud, e assim você, vendo esse mapa, você poderá aprovar ou não a criação daquela skill. E esse eu acho que é um dos maiores valores. Eu deixei aqui um exemplo, eu coloquei apenas o contexto. Aqui eu estou usando o mesmo prompt que nós deixamos, mas de propósito eu coloquei apenas essa primeira etapa, que é o bloco do contexto. Então aqui, apenas com o bloco do contexto, eu chamei a Skill Planner para que ela me conduza nesse processo. Muitas vezes você vai criar uma skill, ou você não tem muita noção do que você quer, ela vai então conduzindo você como um mentor, fazendo algumas perguntas estratégicas para te ajudar a elaborar o melhor formato possível daquela skill. Se você não tem muita experiência em trabalhar diretamente com o Skill Creator, ela é um primeiro caminho para você poder fazer esse processo. Então eu joguei aqui apenas o prompt com contexto, ele leu a Skill Planner, começou o processo, me fez aqui algumas perguntas e eu fui respondendo de forma muito simples. Você pode responder de forma um pouco mais detalhada. Quanto mais contexto ao longo do processo você der, melhor vai ficar a skill depois. E ele foi me dando outras perguntas, eu fui respondendo de forma objetiva. No final aqui, ele me entregou esse fluxograma que vai me dar um mapa do que aquela skill vai fazer, do que ela não vai fazer, algumas restrições, todos os passos que ela vai seguir. Se eu aprovar, eu posso vir aqui e salvar a skill. Depois que eu aprovo, eu posso vir salvar essa skill. Mas para aparecer para você esse fluxograma aqui, interativo, você precisa habilitar ele no seu Cloud. Talvez não esteja aparecendo para você, ou você nunca tenha visto, é porque você precisa habilitar. Por padrão, ele não vem habilitado. Quando você entrar lá em configurações, na sua parte de capacidades, ele vai ter essa funcionalidade aqui embaixo em visualizações inline. Essa visualização inline precisa estar habilitada para você poder ver. Deixa habilitado também os artefatos, assim vai aparecer para você essas visualizações interativas. Então você consegue perceber melhor o que é o fluxo, o que ele está fazendo, porque às vezes olhando aquele documento de forma geral, apenas texto, é mais difícil de você entender o fluxo que o Cloud está seguindo naquele processo. Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a você criar a sua primeira skill, automatizar os processos do seu trabalho. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu trago diariamente dicas como essa, funcionalidades do Cloud, ferramentas para você ser mais produtivo no uso de inteligência artificial. Deixa o like e o hype se aparecer para você, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa distribuí-lo para outras pessoas. E nós iremos nos ver então no próximo vídeo.